Irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, hoje dia 28 de março de 2025, vamos fazer a nossa oração da manhã baseada no livro de Josué, capítulo 1, a partir do versículo 7, assim diz a palavra do Senhor. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Remande rebose, remande rebase. Ribase que reba, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que depois da morte de Moisés, Deus levantou Josué para conduzir o povo até a terra prometida. Porque tudo passa, mas a palavra do Senhor ela permanece para sempre. Moisés, homem, ele passou, ele morreu, mas a promessa de Deus ela permaneceu. A vontade de Deus não pode ser bloqueada. A vontade de Deus não pode ser mudada. Deus, ele cumpre as suas promessas. Então Deus levantou esse homem valente, forte e corajoso, Josué, e Deus estava a lhe dar orientações. Porque quando nós somos escolhidos por Deus para fazer a vontade de Deus, para seguir o chamado de Deus, nós recebemos dele as instruções para a nossa caminhada. Porque o poder é dele, a honra é dele, a glória é dele. A vontade é dele. Nós somos apenas instrumentos, somos vasos. Vasos de honra para a glória do seu santo e bendito nome. Dos conselhos que Deus deu a Josué, nós vamos perceber ou prestar atenção a um conselho muito importante, para que possamos levar também para a nossa vida pessoal, para o nosso chamado. Conforme diz a palavra, para prosperar no nosso caminho. Então, qual foi o segredo? Qual é a chave? Nós estamos na era do conhecimento, onde nós entramos na internet e tem receita para tudo. Tem estratégia para tudo. Estratégia de vendas, métodos de persuasão, como empreender, como entrar em determinado ramo, como eu tenho visto alguns ensinamentos ou tutoriais de como identificar quando alguém está mentindo, ou seja, tem de tudo. Tem ensinamento para tudo que nós possamos imaginar. Tem estratégia para tudo, mas qual será a estratégia para caminhar na presença de Deus? Firme e forte, para viver as promessas de Deus e para cumprir a vontade do Senhor. Deus disse para Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo o quanto nele está escrito, porque então farás prosperar, e então prudentemente te conduzirás. Deus primeiro começa com uma palavra de fortalecimento para Josué. Esforça-se, tem muito bom ânimo.
para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Deus começa por lhe aconselhar a ser forte, a ser corajoso. Porque nós somos humanos, nós temos sentimentos, nós temos uma alma. E o diabo, ele usa perfeitamente as nossas emoções contra nós mesmos. Por isso é que nós precisamos andar de acordo à visão de Deus, de acordo à palavra de Deus. Não de acordo à nossa percepção, não de acordo à vista, não de acordo ao que o mundo prega, porque senão seremos enganados. Vamos cair no laço do passarinheiro, como diz a palavra do Senhor Jesus. Então Deus, ele confortou, e Deus pediu para ele respeitar o legado de Moisés, porque ele caminhava com Moisés. Moisés já lhe deu algumas estratégias. Moisés já lhe mostrou, já lhe passou muito conhecimento. Porque quando nós queremos chegar num determinado lugar, nós devemos buscar muitas das vezes conhecimento daqueles que já chegaram. Então Deus, ele respeitou a autoridade de Moisés, a liderança de Moisés, mostrando que o nosso Deus, ele é humilde. Não descartou o conhecimento de Moisés e tudo aquilo que Moisés passou para ele, porque eles trabalhavam como uma equipa. Josué estava do lado de Moisés. Ele absorveu muita coisa, ele acompanhou muita coisa. Depois desse conselho, o Senhor pede para que ele não se desvie nem para a direita nem para a esquerda daquilo que ele recebeu da palavra que Moisés lhe deu e da lei que representa a palavra do Senhor Jesus, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Resumindo, a estratégia para nós está na palavra do Senhor. Nós que somos crentes, que somos cristãos, nós que acreditamos em Jesus, que adoramos a Jesus, derribou conselho para nós é o mesmo. Meditar na palavra do Senhor de dia e de noite e não nos desviarmos dessa palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente possamos andar e caminhar. A Bíblia é o livro da vida. Todo aquele que tem intimidade com a palavra de Deus, tem intimidade com o próprio Deus, porque Deus é a própria palavra. A palavra do Senhor diz em João 1, que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Jesus é a própria palavra. Revela a palavra que se encarnou, a palavra que se tornou homem e veio ao mundo nos salvar. Então, quando nós temos intimidade com a palavra, nós temos intimidade com o próprio Deus. Nós caminhamos de mãos dadas com o Senhor. E qual é a consequência disso? Sabedoria, fortalecimento, discernimento espiritual, conhecimento do caráter de Deus, conhecer as promessas de Deus, santidade. São algumas das consequências de andar com a palavra, de meditar na palavra de dia e de noite. Quando nós conhecemos o caráter de Deus, nós percebemos como é que Deus age, como é que Deus fala. Não só pelo que lemos, mas pelo Espírito. Porque quem nos dá entendimento da palavra é o Espírito Santo de Deus.
Rima de rebo, conhecendo o caráter de Deus, conhecendo o agir de Deus, nós não seremos enganados. A palavra é bem clara. Rima de rebo, que existirão falsos profetas que enganarão a muitos. Como é que nós iremos identificar uma falsa doutrina, um falso profeta? Se nós não conhecemos como é que Deus age, como é que vamos diferenciar o agir de Deus e o agir do diabo? Se nós não conhecemos a doutrina da palavra, como é que nós vamos conseguir identificar uma doutrina do diabo, uma seita, uma heresia? Não tem como se não conhecermos a palavra do Senhor. É uma questão de sobrevivência. Ter intimidade com a palavra é extremamente necessário para o nosso chamado e para a nossa própria vida. A palavra do Senhor tem conselhos e direcionamento para todos os momentos da nossa vida. É o próprio Espírito Santo que nos aconselha. Quando nós lemos a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele nos aconselha. Ele fala conosco, nós recebemos a revelação. A palavra do Senhor é tão incrível que nós podemos ler um versículo com 3 palavras e Deus pode nos dar uma ministração de 2, 3, 4, 5 horas. Por quê? Porque vem do Espírito. É o Espírito que fala. É o Espírito que abre o entendimento. Imagina como seria maravilhoso se todos os crentes tivessem intimidade com a palavra do Senhor. A palavra diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. A luz, nós não precisamos lutar muito para entender essa passagem. Lâmpada para os nossos pés nos dá clareza, nos dá sabedoria, nos dá entendimento. Nos mostra o caminho. A palavra de Deus nos mostra o caminho. Nos dá sabedoria. Em meio a tantas incertezas, a tantos medos, é a palavra do Senhor que vai nos mostrar o caminho certo. É a palavra do Senhor que vai nos fortalecer. Das consequências de ler a palavra ou das vantagens, eu esqueci uma: a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Aquele que medita na lei do Senhor, é alguém que tem fé. Porque você está no fundo do poço, está a passar por um processo, está a passar por uma luta, por uma batalha. E você, de repente, abre a palavra, e você lê, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar. Não temas, eu sou contigo, eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te esforço. E restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto. Com certeza, que o teu estado espiritual e emocional ele muda. Você percebe que Deus tem uma palavra, tem uma promessa. Você percebe que Deus ele cuida de ti. Você percebe que há restauração na presença de Deus. E a tua vida ela é transformada completamente. Esse é o poder da palavra. Nós precisamos ter intimidade com a palavra.
Vamos orar para que o Espírito Santo coloque uma fome, uma sede, um desejo, rimante, que de ter intimidade com a palavra e que possamos meditar de dia e de noite no poderoso nome de Jesus. Rimante, rebose, rimante, rebase. Ribase, que rebo, Pai, nós te louvamos. Deus, nós te exaltamos porque tu és bom, maravilhoso. Rimante, que rebo, e a tua misericórdia, Deus, ela dura para todo sempre. Só tu és Deus, só tu és Senhor, só tu és Salvador. O poder e a honra e a glória sejam dadas a ti. Ribose, que reba, Deus, obrigado. Dormimos e acordamos porque o Senhor nos ajudou, porque o Senhor nos sustentou. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a ti. Obrigada, Jesus, por mais um dia de vida. Queremos te render honras, glórias e louvores. Só tu és santo, só tu és digno. Não há outro Deus além de ti. Bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Rebo Deus. Obrigada pela salvação das nossas almas. Obrigada, Deus, pelas tuas promessas. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda fará nas nossas vidas. Pai, que o Senhor venha ter misericórdia de nós nessa manhã. Lava-nos, ó Deus, no precioso sangue. Santifica-nos, ó Deus. No precioso sangue de Jesus. Remova, Deus, as iniquidades. Remova, Deus, as transgressões. Tudo aquilo, Pai, que nós fizemos, que não exaltou, glorificou o teu nome, tudo aquilo que é contra a tua palavra. Deus, tenha misericórdia de nós. Pelos pecados cometidos, pelos pecados encobertos, pela desobediência, pela incredulidade. Quantas vezes nós ouvimos a tua palavra e nós não acreditamos, e desobedecemos. Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha compaixão de nós, ó Deus, não nos lances fora da tua presença, nem retires de nós o teu Santo Espírito. Pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus. Pai, assim conforme o Senhor falou com o seu servo Josué, para meditar de dia e de noite no livro da lei, na tua palavra, para que prudentemente ele pudesse caminhar, para que ele pudesse prosperar, para que ele pudesse alcançar o chamado, cumprir a promessa, cumprir a missão que o Senhor o deu. Deus, nós também queremos cumprir a missão que o Senhor nos deu. Queremos prosperar nessa terra. Queremos andar no caminho da justiça. Porque só há um caminho que é Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Deus coloca uma sede, uma fome. De meditar na tua palavra de dia e de noite, como diz, como nós lemos. Que essa palavra não se aparte de nós. Que ela esteja no nosso coração. Deus, que o nosso coração seja uma boa semente para receber a palavra. Prepara, Deus, os nossos corações. Remova, Deus, a incredulidade dos nossos corações. Para receber a tua palavra. Porque a tua palavra, Deus, é a tua voz. E toda palavra que sai da tua boca, ela não volta vazia, mas cumpre aquilo que te apraz.
Rimande, rebo, vai se cumprir, ó Deus, a tua palavra nas nossas vidas, na nossa casa e na nossa família. Ribasse que rebo no nosso ministério, porque o Senhor é fiel para cumprir cada palavra que foi escrita, declarada. Rimande, rebose, que reba, nós só precisamos andar com a palavra e as promessas elas vão se cumprir. Riba-se que reba, e as portas elas vão se abrir e haverá salvação, libertação. Riba-se que reba, restauração para as nossas vidas, salvação para as nossas almas. Rimande, rebo, Deus lave o nosso entendimento. Rimande, rebo, remova, Deus, toda a preguiça. Deus, o inimigo cegou o entendimento de muitas pessoas para que não possam perceber a tua palavra. Riba, para que não percebam a tua palavra. Riba, se que rebo, liberta, Deus, o entendimento. Quebra as correntes, Deus. Riba, quebra as muralhas, Deus, quebra as fortalezas. Rimande, rebo, se que remande, reba. Riba, liberta a mente, Deus, que está cauterizada pelo pecado. A mente que está cauterizada, riba, pelas coisas do mundo, que já não consegue meditar na tua palavra. Riba, dá entendimento, dá sabedoria. Desbloqueia, Deus, a mente do teu povo. Riba, se que rebo, coloca, Deus, a tua sabedoria, a sabedoria da tua palavra. Deus, ministra nos corações por intermédio dessa palavra que é maravilhosa. Riba, se que rebo, que lâmpada para os nossos pés, que luz para os nossos caminhos. Riba, se que remande, rebas. Riba, se que reba, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Que essa palavra, Deus, venha nos aconselhar, que venha nos dar direcionamento. Riba, se que reba, que nos afaste. Rimande, reba, do pecado e que nos aproxime da tua presença. Que venha nos santificar, ó Deus, porque a tua palavra diz no Salmo 119, riba, que o jovem conservará o seu caminho. Riba, se que rebo, andando conforme essa palavra. Deus, permita-nos andar de acordo com a tua palavra. Rimande, rebo, se que reba, para que possamos, ó Deus, riba, cumprir com a nossa carreira, cumprir, ó Deus, com a nossa missão aqui na terra. Afasta-nos, ó Deus, das falsas doutrinas, das doutrinas do diabo, dos demônios. Riba, repreenda o espírito de Jezabel, que opera contra os teus servos, contra o teu povo, que distorce, Deus, a tua santa e bendita palavra. Rimande, rebose, que reba, no poderoso nome de Jesus. E que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração para não pecar contra ti. Rimande, que rebose, reba, no poderoso nome de Jesus. Senhor, nós entregamos esse dia nas tuas mãos e nós clamamos, se conosco. Livra-nos, ó Deus, de todo mal. Guarda-nos, Pai, debaixo do teu sangue, debaixo das tuas asas. E que toda ferramenta preparada pelo inimigo contra nós e a nossa casa para esse dia, Deus, que não venha prosperar. Rimande, nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todo sempre. Amém. Glória a Deus.